Então, em primeiro lugar, tá uma boa manhã, tá de segunda-feira, pelo menos para mim, né? Eu datei o encontro como 31 de outubro, que é um domingo, só para manter consistência em relação aos dias, né? Porque eu encontro por dia. Como eu tô gravando agora na segunda, tem a monitoria gravada e tem a monitoria ao vivo, tá? Pelo Google Meet, e aí ficam as duas com o mesmo dia. Enfim, o meu toque não permite, tá? A neura não deixa eu fazer isso. Então vai com a data do dia 31 e fica por isso. E, obviamente, isso será informado também lá no WhatsApp, já que eu ainda não falei nada sobre essa monitoria extra. Então, motivo para entregar alguns exercícios, tá? Que eu ainda não fiz, tá? E se juntar essa monitoria gravada com a de segunda agora de noite, irá acontecer. Só propósito, são 9h24 da manhã agora, tá? Acho que vai dar para passar, se não todos, vai ficar faltando pouquíssima coisa da parte de continuidade, tá? E com isso eu posso, sem peso na consciência, passar para a parte do movimento. Enfim, vamos lá então. Eu separei aqui alguns exercícios, como já é de praxe, tá? E nós vamos começar com o exercício 326, que diz o seguinte: o escoamento transiente de glicerina através do redutor é tal que, em a sua velocidade é dada por 0,8t ao quadrado, sendo t em segundos. Ele quer saber a velocidade média em B e a aceleração média em A quando o tempo é igual a 2 segundos. E os tubos têm os diâmetros mostrados na figura, tá? Então, ele não pede muita coisa, mas a gente vai ter aqui algumas sutilezas que diferenciam esse exercício em especial de outras coisas, tá? Que a gente já viu aqui no caminho. Então, para variar, né, percebam que eu já rabisquei a folha toda e o Illustrator já começou o dia bem. Já começou o dia bugando. E olha que eu nem estou com muita coisa aberta no computador, só estou gravando. Não estou com o Google Meet aberto. Se bem a CPU está até bem comportada, só 8%. Enfim, você ter noção como o Google Meet tá 20% de CPU no máximo. Fazendo um encontro, a CPU vai a 100%, né? Enfim, quem diria. Vamos lá então. Ok. Tá, o nosso objetivo, e vocês vão ter que também aturar passarinho cantando aqui, porque tudo acontece de manhã, de noite não tem esse problema. Tá, o nosso objetivo aqui então, tá? Ele quer saber a velocidade média em B, tá? E ele quer saber a aceleração média em A, tá? Eu vou colocar aqui aceleração média, tá? Em A, tá? Maravilha, então. O que ele disse pra gente, tá? Ele disse o seguinte: a velocidade média em A ela é dada pela seguinte expressão: 0,8t ao quadrado. Tá? E o que a gente pode dizer? Vamos adotar aqui, nesse nosso redutor aqui, vamos adotá-lo como sendo o nosso volume de controle. Pronto, vou marcar aqui de vermelho. Meu querido, vamos lá, pronto. Esse é o nosso volume de controle. E o que a gente está entrando aqui dentro desse volume de controle? Está entrando vazão de fluido de glicerina, nesse caso, pela seção A, e está deixando fluido, que também é a glicerina, pela seção B. Tá? Se a gente aplicar a equação da continuidade na sua forma integral, o que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte: integral tripla no volume de controle de dρ de ρ, dρ de t, dv, mais a integral dupla na superfície de controle de ρvn ds é igual a zero.
Tá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui? Esse problema é um problema que se dá em regime transiente. E como é que eu sei que esse problema se dá em regime transiente? Sendo que essa palavra ela nunca foi dita aqui no nosso escoamento. 3 pistas que a gente tem aqui para chamar atenção para essa questão do regime transiente. Uma é que na equação do perfil de velocidade aparece esse t aqui de tempo. Se isso não foi o suficiente, ele disse que o tempo está em segundos e ele pede a aceleração média quando o tempo é igual a 2 segundos. Tá. Então, frisar bastante essa questão aqui, que esse problema ele se dá em regime transiente. Tá? Então, vamos colocar aqui que é um problema em regime transiente. Ótimo. Além de ser um regime transiente, o que a gente sabe? A gente sabe que o fluido que está escoando nesse redutor é a glicerina. Tá? E a glicerina é um líquido. Então, nós também temos aqui um fluido que é considerado incompressível. Tá? E se o fluido ele é considerado incompressível, a gente pode dizer que a sua densidade ela pode ser considerada uma constante. Tá? E isso facilita bastante a nossa vida quando a gente começar a simplificar a equação da continuidade. Por quê? Porque se o fluido é incompressível, o meu volume de controle está completamente preenchido de fluido, ou seja, se entrar glicerina de um lado, vai ter que sair glicerina no outro, esse termo de acúmulo de massa ele não vai existir. Tá. Então, isso aqui vai dar zero. E, como a densidade é constante, ela pode sair da nossa integral. Tá? E aí, o que a gente vai ter? Integral da superfície de controle. Tá? Reescrever aqui, a gente vai ter integral na superfície de controle de V produto escalar N ds igual a zero. Essencialmente, toda a vazão de entrada é igual a toda a vazão de saída. E com isso, o que a gente pode deduzir? Quem está entrando é a vazão que entra pela seção A. Tá? E quem está saindo é a vazão que sai pela seção B. Ou seja, a vazão da seção A é igual à vazão da seção B. Tá? Um resultado que só de a gente pensar um pouco a gente já consegue obter. Enfim, mas o que a gente precisa aqui deduzir? Tá? Ele não quer a velocidade média em B, a gente então vai utilizar aquelas ideias de definições de vazões que a gente já conhecia. E o que a vazão pode ser definida? Ela pode ser definida como velocidade média vezes a área. Então, velocidade média da seção A, que multiplica a área da seção A, será igual à velocidade média da seção B, que multiplica a área da seção B. Tá? O que está dito aqui? Essas seções aqui são seções cilíndricas, tá? Então, a área da seção transversal será a área da seção transversal de um círculo. Eu falei seções cilíndricas, isso não faz sentido, tá? Eu acabei falando bosta aqui. São seções circulares, tá? O tubo é que é cilíndrico. Enfim, eu misturando, fazendo salada de fruta com as palavras. Enfim, a velocidade média da seção A, que multiplica π, diâmetro da seção A ao quadrado, divide por 4, será igual à velocidade média da seção B, que multiplica π, diâmetro da seção B ao quadrado, e divide isso por 4 também. A gente pode perceber rapidamente que esses π's e esses 4 se repetem, então pode-se concluir o seguinte, que a velocidade média da seção A, diâmetro da seção A ao quadrado, é igual à velocidade média da seção B, diâmetro da seção B ao quadrado.
Que maravilha! Com isso, a gente consegue encontrar uma expressão para a velocidade média da seção B, tá? É só passar o diâmetro da seção B para o outro membro. Como? Vamos fazer isso que eu acabei de falar. A velocidade média da seção B será igual à velocidade média da seção A, que multiplica o seguinte: diâmetro da seção A ao quadrado, diâmetro da seção B ao quadrado. Se a gente quiser deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: velocidade da seção B é igual a velocidade, no caso, média da seção A, diâmetro de A, diâmetro de B, e eleva tanto em cima quanto embaixo ao quadrado, tá? Fica um pouquinho mais bonitinho, mas isso já é capricho meu, tá? Dito isso, a gente pode entrar com os diâmetros para bater aqui as nossas contas, tá? O que a gente vai obter aqui? A velocidade média da seção B, vai ser o quê? A velocidade média da seção A, que é 0,8t ao quadrado metros por segundo, tá? Que multiplica... Quanto é que vale o diâmetro da seção A? 0,3 metros. O diâmetro da seção B é 0,1 metros. E tudo isso vai estar elevado ao quadrado. O que a gente vai obter será 0,8t ao quadrado. Isso aqui é 3 sobre 1, que vai dar 3, e eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 9. Então, 0,8t ao quadrado, que multiplica por 9, tá? E fazendo essa multiplicação, o que a gente vai obter é que a velocidade média da seção B será 7,2t ao quadrado, e a unidade será metros por segundo, tá? Então, não é difícil, mas aparece esse termo de tempo, tá, aqui na nossa equação, simplesmente porque o problema se dá em regime transiente. O que ele mais está interessado em saber? Ele está interessado em saber a aceleração média quando o tempo é igual a 2 segundos, tá? Ele quer saber isso na seção A, tá? Então, o que ele está interessado, o que a gente precisa determinar agora, é a aceleração na seção A, tá? Que vai ser o quê? A gente observa então que o que é a aceleração, tá? Só para a gente então aqui, ó, eu nem vou precisar pensar muito, e eu estou procurando um arquivo errado aqui. Vamos abrir aqui as nossas notas de aula. Tá, vamos lá, aqui, tudo bem, tá. O que é uma aceleração da partícula? É a aceleração convectiva, variação da velocidade com a posição, tá? Então, tá aqui. A aceleração total do fluido é a aceleração convectiva, variação da velocidade com a posição, e a aceleração local, variação da velocidade com o tempo. Mas o que eu havia comentado para vocês quando a gente trabalha com velocidade média, e agora também vai valer a mesma coisa quando a gente introduzir esse conceito de aceleração média? Eu estou desconsiderando essa variação com a posição. Ou seja, quando eu falo que o fluido tem velocidade média, eu estou imaginando o seguinte: naquela minha seção transversal, vamos voltar aqui para o nosso desenho, nessa minha seção transversal, se o fluido se move com alguma velocidade, todo o fluido nessa seção transversal, ele se move com a mesma velocidade, tá? Eu estou considerando isso na minha cabeça, prestem atenção, tá? Quando eu falo de velocidade média, eu imagino que o fluido na minha seção transversal, todo ele se movimenta com a mesma velocidade. Isso é diferente do que acontece na verdade, tá? Porque o perfil de velocidade aqui na seção A é uma coisa mais ou menos assim, tá? Próximo das paredes a velocidade é 0 e no eixo a velocidade é maior. E na seção B fica com uma cara mais ou menos assim,
tá? É ainda mais acentuado essa curvatura aqui, tá? Isso que eu desenhei aqui de azul escuro é o que acontece na verdade. Mas como eu estou preferindo trabalhar com velocidade média para simplificar a minha vida no cálculo, então estou considerando que a seção transversal, eu imagino que ela tenha toda a mesma velocidade, tá? Dito isso, então, já que não tem variação de velocidade com a posição, a gente pode simplesmente considerar a variação da velocidade com o tempo. Ou seja, nós só precisamos estudar a variação da velocidade de A com o tempo. Tá? E isso será o seguinte: nós temos que ter dρ de t de 0,8 t ao quadrado. E o que nós vamos obter será 0,8 que multiplica 2t, também conhecido como 1,6t. Tá? Então, isso aqui representa a aceleração da seção A, aceleração média. Ok, eu conheço a expressão e agora o que eu preciso fazer? A última coisa que me falta é o seguinte: eu preciso calcular o valor dessa aceleração na seção A quando o tempo é igual a 2 segundos. Tá? O que isso aqui que eu acabei de escrever, tá? Só para clarificar aqui a notação matemática, o que eu estou dizendo? Eu estou avaliando, essa barra aqui quer dizer avaliar, tá? Então, eu estou avaliando quem? É a aceleração do fluido média na seção A. Tudo bem, eu estou avaliando essa grandeza aqui onde? Ou quando? Quando o tempo for igual a 2 segundos. Ou seja, no lugar de t, eu vou colocar aqui 2 segundos. Então, vai ser 1,6 vezes 2. Nós vamos ter aqui 1,6 vezes 2, que será 3,2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, um exercício que não é complicado, tá? É só tomar cuidado, tá? E por isso eu selecionei ele para colocar aqui na lista de exercícios, que a gente vai mexer um pouquinho com a questão do regime transiente, tá? E ver como ele aparece na equação da continuidade. Vamos dar aqui continuidade nos exercícios da equação da continuidade. Olha só, vamos lá então. O próximo que eu separei é o exercício 328, que nos diz o seguinte, tá? E eu já vi que eu errei o acento completamente de lugar, tá? Na primeira letra. A água escoa com uma vazão volumétrica Q de 2,25 metros cúbicos por segundo pelo tubo, como mostrado na figura abaixo. Um difusor cônico é usado para desacelerar o fluido para recuperar a pressão do escoamento. Essa frase aqui, quando a gente avançar na disciplina, você usar um difusor cônico, essencialmente, o que está acontecendo? Você está aumentando a área da seção transversal. Tá? A gente vai entender depois da primeira prova, por que isso vai resultar numa recuperação de pressão em um aumento de pressão do escoamento. Mas, enfim, vamos dar continuidade. A velocidade média do escoamento no tubo de menor diâmetro é 12,2 metros por segundo. E no tubo de maior diâmetro, a velocidade média é de 3,7 metros por segundo. E ele está interessado em determinar o diâmetro dos dois tubos, tá? O tubo pequeno, tubo menor, e o tubo grande, tubo maior. Tá? Então, vamos que vamos, tá? Eu já havia anotado aqui as velocidades médias. Vamos dar nome só para as seções. Essa seção aqui será a seção número 1. Rabisquei aqui um pouquinho. Essa seção será a seção número 2. Então, a gente vai ter aqui a velocidade média da seção 1 e a velocidade média da seção 2, tá? Então, está aqui registrado também o nosso objetivo. E o nosso objetivo para esse caso é o diâmetro dos dois tubos, tá? E aí a gente consegue resolver esse problema facilmente recordando das definições de vazão, tá? O que é
Antes da gente aplicar, tá? Vamos só, sempre é bom a gente escrever a equação da continuidade integral tripla no volume de controle de d-ROM de ρ, d-ROM de t, dv, mais a integral dupla na superfície de controle de ρVN ds, isso é igual a zero. Tá, que maravilha. O que nós podemos dizer então? Nós podemos dizer que o nosso fluido é água, é um fluido incompressível, o nosso regime de escoamento é permanente, por quê? Porque a vazão ela é fixa, tá, em 2,25 metros por segundo. O nosso volume de controle nesse caso, é o nosso difusor cônico, tá? Então, isso aqui é o nosso volume de controle. Vou fazer questão de marcar ele, só porque às vezes é um pouco de dificuldade em enxergar o volume de controle, tá? Então, esse é o nosso difusor cônico, então não tem nenhum motivo para você ter acúmulo de massa, tá, no interior do nosso volume de controle. Isso aqui vai a zero. O fato do nosso fluido incompressível vai nos permitir dizer que a integral dupla na superfície de controle, V produto escalar N ds é igual a zero. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: toda a vazão que entra é igual a toda a vazão que sai. E nesse caso, quem está entrando no nosso escoamento? Nós temos aqui entrando essa vazão Q1, tá? E nós temos saindo essa vazão Q2. E o que a gente pode dizer em relação a isso? Nós podemos dizer que a vazão da seção 1 é igual à vazão da seção 2. As duas vazões, por sua vez, são iguais à vazão Q de 2,25 metros cúbicos por segundo, tá? Então a gente consegue resolver sem nenhuma dificuldade a questão dos diâmetros. Como? Vamos partir do seguinte: essa vazão Q de 2,25 metros cúbicos por segundo é igual à vazão da seção 1. Se isso é verdade, então a vazão da seção 1 será a velocidade média da seção 1, a área da seção 1. Maravilha. Vamos propor que a seção transversal seja circular, porque ele está interessado em saber os diâmetros. Então, qual é a área de um círculo? Será essencialmente π diâmetro ao quadrado, nesse caso da seção 1, divide por 4. Tá? O nosso objetivo aqui é encontrar o diâmetro. Então, vamos reorganizar essa equação aqui para encontrar o diâmetro. E esse quadrado aqui ficou ridículo. Muito melhor. O que a gente vai ficar? Vai ficar diâmetro da seção 1 ao quadrado será 4 vezes a vazão, que é dividido por π velocidade média da seção 1. Tá? A gente vai colocar aqui uma raiz quadrada para poder dizer que o diâmetro da seção 1 é 4Q π velocidade média da seção 1, tudo isso dentro de uma raiz. Tá? Vamos lá então, o que a gente pode dizer também aqui para simplificar a nossa vida? Vamos resolver o diâmetro da seção 2 por analogia, e simplifica bastante. O que a gente vai obter? Tá? Por analogia também. Por analogia, a gente vai obter que, deixa eu só trocar uma cor aqui, que a vazão será igual à vazão da seção 2, portanto, a vazão será velocidade da seção 2, área da seção 2. Essencialmente, o que vai mudar? Vai mudar a questão do diâmetro, que ao invés de ser da seção 1, vai ser igual à da seção 2. Como a gente vai percorrer exatamente o mesmo caminho, tá? Pulando algumas etapas, nós poderemos dizer que o diâmetro da seção 2 será dado por raiz de 4 vezes a vazão, π velocidade média da seção 2, tá? Tudo isso dentro da raiz.
Dito isso, nós podemos substituir os dados do problema e partir para o cálculo dos diâmetros, tá? Então, o diâmetro da seção 1 ele será dado por... Tá, e faltou espaço aqui. 4 que multiplica 2,25 metros cúbicos por segundo é π que multiplica 12,2 metros por segundo, tá? Isso tudo vai estar dentro de uma raiz. Por outro lado, o diâmetro da seção 2 ele será bem parecido. Eu vou poder copiar grande parte do equacionamento. A única diferença entre um caso e outro vai ser a velocidade, tá? Que sai de 12,2 e passa para 3,7 metros por segundo. E agora, para variar, tá? Como eu preciso ser consistente, vamos que vamos! Que multiplica 2 dividido, π que multiplica 3,7, raiz da resposta. Eu estou achando... Ah, não, sim, tá correto. Eu estava achando uma coisa aqui que eu estava achando incoerente. 0,880. Tá, e a resposta estará sempre em metros. Então, esse exercício bem fácil, tá? Para recordar daqueles conceitos de vazão que eu falei lá na semana passada. Dando continuidade, como sempre, tá? Esse problema aqui vai tratar de fluido compressível. Já adianto isso para vocês. Já estou aqui me perdendo na minha própria folha. Vamos então aqui para a página número 15. O que é que a gente vai ver agora é o exercício 329, que diz o seguinte: ar a 1,273 kg por metro cúbico é forçado dentro de um duto com diâmetro de 10 centímetros de um secador por uma mini hélice a 0,3 metros por segundo. O ar é então aquecido pela resistência elétrica do secador, conforme ilustrado na figura. O ar aquecido tem densidade de 1,097 kg por metro cúbico e sai por um bico de 5 centímetros de diâmetro. Tá. Ele está interessado em determinar a vazão mássica W e a vazão volumétrica Q, que passa pelo secador, e ele pede também para determinar a velocidade do ar quando ele sai pelo bico. Tá. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Nós temos uma variação de densidade, tá? E o ar também é um fluido que a gente sabe que é compressível. Então a densidade está variando, então eu tenho sem sombra alguma de dúvida que o meu fluido ele é compressível, tá? Vamos tomar aqui então o nosso volume de controle, vai ser o próprio secador, tá? Então, vamos que vamos aqui. Esse é o nosso volume de controle. Pronto, marquei o nosso volume de controle. Quem está entrando no nosso volume de controle é a vazão mássica de entrada, tá? Então, a gente vai ter vazão mássica de entrada. E quem vai estar saindo do nosso volume de controle é a vazão mássica de saída. A gente pode dizer, vamos recitar aqui, tá, a equação da continuidade. Integral tripla no volume de controle, dρ de ρ, dρ de t dv, mais a integral dupla na superfície de controle de ρvn ds é igual a zero. Eu vou propor que o meu problema se dá em regime permanente, tá? Eu não estou observando nenhuma variação com o tempo aqui, então a gente vai ter que isso aqui vai dar zero. Mas o ρ, a densidade do meu fluido, não vai poder sair da integral. Por quê?
Em uma seção transversal, ela é 1,273 e na outra é 1,097. Então, a gente vai ficar essencialmente com o seguinte, que a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. E isso tudo será igual à própria vazão mássica que passa, tá, no interior do meu secador. Então, vamos lá? Como é que eu posso escrever a vazão mássica de entrada? Densidade da entrada, vazão volumétrica de entrada. E isso será igual a densidade da entrada, velocidade média da entrada, área da entrada. Mas nós temos um diâmetro aqui, então, sem sombra de dúvida, nós estamos tratando de uma seção transversal circular. Isso vai nos permitir dizer que a área da entrada vai ser π diâmetro da entrada ao quadrado, divide por 4. Tá? Com isso, nós estamos aptos a calcular a vazão mássica de ar no interior desse secador. Vamos que vamos? Vai ser 1,273 quilogramas por metro cúbico. A velocidade média da entrada é de 0,3 metros por segundo, tá? A gente vai ter aqui um π dividido por 4 e o diâmetro da entrada é de 10 centímetros, também conhecido como 0,1 metro, mas isso vai estar elevado ao quadrado. Tá. Então, a gente vai ter aqui quilômetro a menos 3 com metro mais 2. A gente vai ter, então, aqui, claro, metro ao cubo com metro a menos 3. Então, o comprimento vai embora. Nós vamos ter quilogramas por segundo, que é a unidade de vazão mássica. Tá. Então, batendo aqui os nossos cálculos de vazão mássica para obter... Eu encontrei aqui, como resposta, 3 que multiplica 10 a menos 3 quilogramas por segundo, tá? Também conhecido como 3 gramas por segundo de ar, tá? Então, apesar do secador ser barulhento, ele move uma massa muito pequena de ar, tá? O que mais foi pedido aqui? Ele quer saber a vazão volumétrica. É isso mesmo? Ou fui eu que copiei errado? Tá. Ele quer saber a vazão volumétrica que passa pelo secador. Tá. Isso aqui provavelmente eu traduzia de maneira errada, porque esse exercício aqui ele veio em inglês, tá? Por que a vazão volumétrica ela não tem muito sentido essa pergunta? Porque ela varia, tá? A vazão mássica, a massa é propriedade conservativa, tá? Ela, se entrou em um lado, tá? Contando que não tem acúmulo, vai ter que sair do outro, tá? Conservação de massa lá de Lavoisier, tá? A vazão volumétrica, por outro lado, não. Ela não tem a obrigação de se manter conservada. Em casos especiais, a gente pode considerar que essa conservação de volume se mantém. Mas, como eu faço questão de repetir, são casos especiais. Enfim, a vazão volumétrica varia pelo secador. Então, o que a gente pode fazer? Vamos mudar esse objetivo aqui, e eu preciso verificar esse exercício depois. Tá, mas isso fica para a turma do período que vem. Vamos encontrar, então, a vazão volumétrica de entrada e vamos encontrar a vazão volumétrica de saída. Tá? O que a gente vai obter, então? A vazão volumétrica de entrada, a gente pode calcular ela com facilidade, tá? Como? Eu tenho dois caminhos a seguir, tá? Eu posso pegar a vazão mássica, divide pela densidade e a gente encontra a vazão volumétrica, tá?
Ou, o que você poderia fazer? A gente tem dois caminhos, tá? Isso é bom pensar, tá? Fazer isso foi uma boa ideia. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou propor dois caminhos para calcular a vazão volumétrica da entrada e da saída. Um caminho é mais fácil do que o outro, tá? Quais são esses caminhos? Eu posso pegar a vazão mássica e dividir pela densidade. Ou seja, W mássica, a vazão mássica, dividido pela densidade da entrada, é a vazão volumétrica da entrada, e a vazão mássica dividido pela densidade da saída é a vazão volumétrica da saída. Essa é uma das escolhas que a gente tem. E qual é a outra opção que a gente tem? A gente pode fazer velocidade média vezes a área. Então, a gente pode fazer velocidade da entrada, π, diâmetro da entrada ao quadrado, sobre 4, e velocidade da saída, π, diâmetro da saída ao quadrado, divide por 4. O problema, eu não conheço a velocidade média da saída, tá? É um dos objetivos. É uma das coisas que ele perguntou no comando do meu problema. Ou seja, essas escolhas aqui que eu coloquei de roxo, apesar de funcionar para a vazão volumétrica da entrada, não vai funcionar para a vazão volumétrica da saída, porque isso aqui é uma incógnita do meu problema. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Nós temos aqui duas opções para o cálculo da vazão volumétrica de entrada, mas somente uma maneira de calcular a vazão volumétrica da saída. Para manter a consistência, eu vou pegar tudo aqui e dividir pela densidade. Tá? Então, a vazão volumétrica da entrada é o seguinte, será 3 que multiplica 10 a menos 3 quilogramas por segundo. Pega isso daqui e divide pela densidade, que é 1,273 quilogramas por metro cúbico. Tá? Por outro lado, a vazão volumétrica de saída será a mesma vazão mássica, 3 que multiplica 10 a menos 3 quilogramas por metro cúbico, e a densidade da saída é 1,097 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então agora nós estamos aptos a calcular as vazões volumétricas. Então vamos que vamos. Pronto, esgotado o nosso tempo, a vazão volumétrica da entrada é 2,357, que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tá? Isso aqui, 10 a menos 3 metros cúbicos, a gente pode fazer aqui uma conversão de unidades para poder pensar melhor, 2,357 litros por segundo. Tá? É uma outra maneira da gente pensar na vazão. E 2,357 litros por segundo é essencialmente o quê? Uma garrafa de Coca-Cola por segundo. Tá? Então fica mais fácil da gente pensar. Por outro lado, a vazão volumétrica da saída é 2,735. E vai ter a mesma unidade que a gente observou lá em cima, tá? Então vamos aqui, 2,735 litros por segundo. Qual é a próxima coisa que falta aqui? É encontrar a velocidade média da saída, tá? E encontrar a velocidade média da saída é fácil, tá? E a gente pode, de novo, proceder aqui de várias maneiras, tá?
Já que agora a gente conhece a vazão, nós podemos facilmente calcular a velocidade média da saída, tá? Um porém, tá, que a gente pode imaginar aqui é o seguinte: percebam o seguinte, eu primeiro calculei a vazão mássica, depois eu peguei a vazão mássica dividido pela densidade, depois eu vou fazer mais manipulações e vou para poder achar a velocidade média. Embora matematicamente não tenha nenhum problema com isso, nós temos que entender que a gente está trabalhando aqui com precisão limitada, tá? Nós não trabalhamos com infinitas casas decimais, tá? Então, esse erro de arredondamento no nosso resultado, como eu estou pegando o resultado de uma conta, colocando na outra, e pegando o resultado dessa conta, trazendo para a próxima, o erro de arredondamento ele se acumula, tá? Essencialmente, para fins, digamos assim, para estudar mecânica dos fluidos, isso não é problema. É um ponto que eu vou chamar ciência. Quando você, por exemplo, vai começar a sistematizar esse tipo de cálculo, do nível mais básico, como, por exemplo, uma planilha de Excel, até construir um programa de computador, tá, uma rotina de programação para resolver esse tipo de problema, tá, você tem que entender o seguinte: esses erros eles se acumulam, tá, e isso afeta a precisão do seu resultado. Essencialmente, vamos lá, você tem dois caminhos para seguir aqui, tá? Matematicamente são iguais, tá? Mas o erro que você vai obter em suas contas serão diferentes, tá? O que é que eu faria se você quisesse a maior precisão? Parte da vazão mássica, tá? O que aconteceria se você fosse partir da vazão mássica? Você teria aqui, tá? Vamos deixar aqui um espacinho para a gente fazer uma puxada. E olha que eu ainda fui enfático com a minha mão tremendo aqui. Se a gente fosse fazer com a vazão mássica, densidade da saída, velocidade média da saída, π sobre 4, diâmetro da saída ao quadrado, o que a gente ia obter seria 4W divide por densidade da saída, diâmetro da saída ao quadrado, que é igual à velocidade média da saída, tá? Era isso que a gente poderia calcular. Alternativamente, o que a gente pode fazer? A gente pode também usar aqui a vazão volumétrica, que a gente já tem, e o meu resultado fica um pouquinho menor, tá? Como é que isso funcionaria? A gente teria o seguinte: a vazão da saída, tá? É isso que a gente já escreveu aqui. Velocidade da saída, π sobre 4, diâmetro da saída ao quadrado. Alternativamente, o que a gente vai obter então aqui? Que a velocidade da saída é 4Q divide por π, diâmetro da saída ao quadrado, tá? Bem parecido os dois resultados, mas não são iguais, tá? Só para a gente fazer a comparação, que é bom fazer, tá? Vamos deixar aqui as duas maneiras de a gente fazer a mesma conta. Vamos calcular então usando o cálculo preto. Nós vamos obter o seguinte, tá? Aqui no caso, vazão é vazão da saída, eu esqueci. Então, 4 que multiplica 2,735, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, divide isso por π. O diâmetro da saída é de 5 centímetros, também conhecido como 0,0 metros. Tá? O resultado da conta roxa vai ser o seguinte, tá? Velocidade da saída será 4 que multiplica... quanto é que a gente achou para a vazão mássica? 3 que multiplica 10 a menos 3. Sim, não. Estava pensando aqui, deu um bug na minha cabeça. Quilogramas por segundo, a densidade da saída é 1,097 quilogramas por metro cúbico, π que multiplica
0,05 ao quadrado metro ao quadrado, tá? Então, vamos ver o que cada uma dessas duas contas dá para a gente como resposta. Então, eu achei aqui como resposta, tá? No último item, 1,3928, tá? E a resposta será sempre em metros por segundo. Então, vocês podem perceber que a maneira que eu faço o cálculo dá uma ligeira diferença, tá? Mas essa diferença, ela existe, tá? Por que essa diferença não está sendo tão evidente aqui? Porque quando fui calcular as vazões, eu até coloquei com algumas casas decimais, tá? Mesmo que eu não tivesse toda essa precisão, tá? Se fosse para limitar por algarismos significativos, que é a maneira mais correta de se fazer, essa vazão volumétrica aqui, ela ia a 2,35, ia para 2, e isso aqui ia para 3, tá? Então a diferença ia ficar mais evidente. Enfim, são coisas, tá? São detalhezinhos. A gente muitas vezes não comenta a existência deles, tá? Mas que eles sim existem, tá? E podem acabar atazanando a nossa vida. Vamos lá então, dando espaço para o próximo exercício aqui, nós temos o 3.30, tá? Que nos diz o seguinte: metano escoa por meio de um tubo de 40 centímetros de diâmetro, como mostrado na figura. Na seção 1, a pressão absoluta P1 é de 5 megapascal, a temperatura absoluta T1 é de 295 Kelvin e a velocidade média do escoamento V1 é 9 metros por segundo. Na seção 2, a pressão absoluta P2 é 3 megapascal e a temperatura absoluta é 260 Kelvin, tá? Considerando que o metano se comporta como gás ideal, ele quer a densidade do metano nas seções 1 e 2, ele quer a vazão máxima pelo tubo, ele quer as vazões volumétricas nas seções 1 e 2, ele quer a velocidade do escoamento na seção 2. Tá. Então, o comando do exercício está interessado em obter um bom bocado de coisa. Tá? E, para variar, tá, o nosso escoamento ele é considerado compressível de um fluido gás ideal. Tá? Então, vamos que vamos. Tá? Não tem para onde fugir. O primeiro problema que ele passa para a gente é o problema da densidade do fluido. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Já que o metano ele é considerado um gás ideal, ele segue a equação de estado do gás ideal, que vocês provavelmente já estudaram nas físicas e físico-químicas e termodinâmicas aplicadas da vida. Simplesmente nós vamos dizer que PV, tá, pressão volume, é igual a número de mols, constante universal dos gases, e temperatura absoluta. Mas nós sabemos o seguinte: o número de mols ele é definido como massa dividido pela massa molar, tá, do composto que está sendo estudado. Tá? Nesse caso, a gente é a massa molecular do metano. Então, trazendo essa informação aqui para a equação de estado do gás ideal, nós vamos obter que PV, pressão e volume, será massa dividido por massa molecular constante dos gases
vezes temperatura absoluta, tá? Reorganizando, a gente vai obter o seguinte: pressão que multiplica a massa molecular divide pela constante dos gases, temperatura absoluta, será igual a massa dividido, pelo volume, também conhecido como densidade, tá? A única coisa que a gente precisa, nós temos pressão, nós temos temperatura, tanto na seção 1 quanto na seção 2, tá? A única coisa que a gente não tem é a massa molecular, tá? A massa molecular do metano a gente não conhece. Mas nós sabemos o seguinte: metano é o que? É CH4, ela será 4 vezes a massa molecular do carbono, mais. Que 4 vezes o que? Será? É 4 vezes a massa molecular do hidrogênio, tá? 4 vezes a massa molecular do hidrogênio, somado com a massa molecular do carbono, tá? E isso, qualquer tabela periódica da vida vai dizer pra gente, tá? Então, vamos lá? Vamos que vamos? Provavelmente Royal Society of Chemistry. Que maravilha, tá? Então, o que a gente tem aqui? Hélio. Não sei porque eu fui direto no hélio. Hidrogênio, carbono, vamos lá. Hidrogênio, vamos ver aqui. Justamente raio atômico, raio covalente, afinidade eletrônica, estado de oxidação. Tá. Vamos ver aqui o NIST, tá? Pesos atômicos e composições isotópicas, tá? Então, todos os elementos, todos os isótopos, tá? Então vamos lá aqui. O que a gente tem aqui? Qual é o... E tem alguém me perturbando. Tá, é o básico que a gente tem, tá? Para o hidrogênio, a massa molecular padrão, vamos adotar aqui como uma média, tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 1.00784 soma com 1.00811, divide isso por 2. O que nós vamos obter para o hidrogênio será... E para variar, né, o Illustrator bugou de novo. Ai, senhor, tem dia que você funciona redondo. Tem dia que você parece que está com capeta no corpo. É incrível. Sério. E olha, alguma coisa consumindo o processador aqui. Só o Illustrator que está abrindo, ele exige um pouco. Nada gastando assim o computador. Enfim, voltando ao que a gente estava tentando fazer, né, vai ser 4 que multiplica 1,007975. Vamos aqui então usar essa tabela do NIST para o carbono. O que a gente vai ter aqui? 12.0096 com 12.0116 divide por 2, 12.0106 mais 12. Ai, senhor. Tá. Pronto, podemos voltar aqui para a tela cheia. 12.0106, tá? Tudo isso está em grama por mol. Então, vamos lá, bater as contas. 4 que multiplica 1.007975 mais 12.0106. Nós vamos obter 16,0425 gramas por mol, tá? Com essas informações, nós estamos aptos a calcular a densidade do metano nas seções 1 e 2, tá? Então, vamos que vamos. Como é que vai ser calculada
a densidade do metano na seção 1? Será a pressão, tá? Na seção 1 é 5 megapascal. Mega também é conhecido como 10 elevado à sexta, tá? 5, 10 a 6 pascal. A massa molecular é 16,0425 grama por mol. Vamos lá, a constante dos gases é 8,314 Joule/mol Kelvin, tá? E a temperatura é 295 Kelvin, tá? Então aqui, batendo a conta, nós vamos obter vamos lá, a resposta vai ser 32,70 quilogramas por metro cúbico, tá? Um erro que eu já corrigi quando eu calculei aqui é o que é uma grama, tá? Porque grama não é em unidade do SI, tá? A massa no SI é em quilogramas. Então a gente multiplica isso aqui por 10 a menos 3 e põe o quilograma, tá? 10 a menos 3 kg por mol. E aí a unidade fica correta, tá? Então eu deixei isso passar. Vamos lá, para fechar, a densidade da seção 2, a pressão na seção 2 ela é 3 megapascal. Então vai ser 3 que multiplica 10 a sexta pascal. A massa molecular ela não vai mudar de uma seção para outra, afinal, eu não espero que a minha substância mude, tá? Eu não estou trabalhando com reações aqui. Vamos lá, 8,314 Joule/mol Kelvin, que multiplica 260 Kelvin. Então, vamos que vamos. A resposta é 22,26 quilogramas por metro cúbico, tá? E isso é até um ponto interessante para a gente observar, né, como a densidade dos gases ela é afetada pela pressão e pela temperatura, tá? Porque do ponto de vista da temperatura, a gente tem aqui uma diferença de 35 graus, tá? Não é uma diferença tão grande. Mas a pressão caiu quase pela metade. Então é ela que contribui, tá, de maneira preponderante para diminuir a densidade do fluido, tá? Porque a pressão está caindo. Enfim, vazão mássica pelo tubo, tá? Vazão mássica vai ser o quê? Tá? Vazão mássica pelo tubo, eu não preciso nem conversar muito, tá, sobre a equação da continuidade, vocês já sabem como vai funcionar. A vazão mássica é igual à vazão mássica de entrada, que é a densidade da entrada, vazão volumétrica de entrada, que por sua vez é densidade da entrada, velocidade da entrada, π diâmetro da entrada ao quadrado, divide por 4, tá? Por que eu selecionei a entrada? Porque com a saída eu não consigo fazer. Eu preciso conhecer a velocidade da saída, tá? E uma coisa que eu devo fazer, tá? Como ele não chamou de entrada, né? Ele chamou de seção 1. Então, eu vou tirar aqui as entradas e vou chamar tudo de seção 1, tá?
Maravilha, vamos bater aqui as nossas contas para dizer o seguinte. A vazão mássica, ela será a densidade, que é 32,70 kg por metro cúbico para a seção 1. A velocidade média da seção 1 é de 9 metros por segundo. Π divide por 4. E o diâmetro, nesse caso aqui, o tubo já está aqui no comando, tá? Eu esqueci de trazer essa informação para o desenho, tá? O tubo ele tem 40 centímetros de diâmetro, então 0,4 metros, tá? E isso vai estar elevado ao quadrado. Então, vamos que vamos. A resposta, tá, para variar, é de 36,98 kg por segundo, tá? Então nós achamos então a vazão mássica, tá? E agora o nosso colega aqui, ele está interessado na vazão da seção 1 e na vazão da seção 2. Vamos calcular essas vazões dividindo pela densidade, tá? Eu deixei espaço? Não sei se eu deixei espaço aqui. Não tem espaço na próxima página. Sim. Vamos lá, então. Como é que a gente vai calcular a vazão mássica da seção 1? Será simplesmente a vazão volumétrica dividido pela densidade da seção 1, e a vazão da seção 2 será a vazão mássica dividido pela densidade da seção 2. E eu acho que eu acabei de cometer aquela salada com as palavras de novo, tá? Vazão volumétrica Q, vazão mássica W, e a mesma coisa aqui do outro lado. Tá, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Estado mental tá deterioração horrível. Enfim, tá? A vazão volumétrica da seção 1 será 36,98 kg por metro cúbico. Metro cúbico divide por 32,70. 32,70, tá? Espera aí que a unidade está errada aqui. Em cima é quilogramas por segundo. Embaixo que é quilogramas por metro cúbico, tá? E a vazão da seção 2 será, de maneira similar, 36,98 quilogramas por segundo, 22,26 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, vamos às contas. Então, a vazão da seção 1, tá, será 1,13 metros cúbicos por segundo, tá? Isso aqui ficou com cara de M maiúsculo, mas M maiúsculo, se tratando de unidade, é mega, tá? M minúsculo é o metro. A vazão da seção 2 será 1,66 metros cúbicos por segundo, tá? Vamos lá, então. Já respondemos A, B, C. Falta encontrar a vazão da velocidade média do escoamento na seção 2. O que a gente pode dizer? Que a vazão da seção 2
será a velocidade da seção 2, área da seção 2, que, por sua vez, é igual a π, diâmetro da seção 2 ao quadrado, divide por 4. Reorganizando essa equação, a velocidade média da seção 2 será 4 vezes a vazão da seção 2, divide por π, diâmetro da seção 2 ao quadrado. E agora nós vamos substituir aqui os dados do problema. A velocidade média da seção 2 será 4 que multiplica 1,66 metros cúbicos por segundo, π. O diâmetro da seção 2 é o mesmo, tá? É 0,4 ao quadrado, metro quadrado, tá? Então, para a gente bater essa conta aqui ligeiramente, nós vamos encontrar como resposta 13,21 metros por segundo. Tá. Então, é um exercício não muito complicado, tá? A única coisa que fora do normal é a maneira que eu preferi como calcular a massa molecular do metano, porque eu conheço a fórmula desse composto, tá? Se vocês pesquisarem na internet, com certeza vocês encontram páginas na internet que vão te dar essa mesma informação e você não precisa de cálculo, tá? Ficar usando aqui a tabela periódica. Mas eu preferi fazer assim porque hoje deu vontade. Vamos lá então, ainda tem mais por hoje, tá? Ainda tem mais nessa gravação aqui. Ficou quase nada nessa folha. Enfim, vamos lá. O próximo exercício é o 3.31. Que nos diz o seguinte, vamos lá. Hélio a 20 graus Celsius escoa para dentro de um compressor por meio de um tubo com 0,4 metros de diâmetro com uma velocidade de 50 metros. Ali faltou menos 1, tá? A unidade está errada. É 50 metros por segundo. O pior é que eu não paro para ler esses exercícios depois que eu seleciono. Só quando eu estou resolvendo eles que eu paro para ler e aí eu consigo ver onde eu errei, tá? Então tem que colocar um sinalzinho de menos ali no segundo. Enfim, como mostrado na figura. Considere que o hélio permanece a 20 graus Celsius quando deixa o compressor na seção 2. A pressão na seção 1 é 3 megapascal e a pressão na seção 2 é 15 vezes a pressão da seção 1, ou seja, 15 vezes 3, 45 megapascal. Considere que o hélio se comporta como um gás ideal e que a velocidade não é menor do que 60 metros por segundo. Ou, em outros termos, a velocidade precisa ser maior do que 60 metros por segundo. Ele quer saber o maior diâmetro possível para o tubo na seção 2. Vamos lá, vamos que vamos, tá? Então, o que ele está interessado aqui em saber? Ele quer saber o maior diâmetro na seção 2 possível, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode começar aplicando a equação da continuidade no nosso volume de controle, que para esse caso aqui eu estou adotando como sendo o compressor, e o pedacinho de tubulação que está localizado entre as seções 1 e 2. Que maravilha. Vamos que vamos. A gente já sabe o seguinte, é um problema em regime permanente, porque a velocidade, as pressões, nada disso varia com o tempo, mas o meu fluido ele é considerado compressível. Por quê? Porque é um gás. Então, essencialmente, o que a gente vai obter é que a vazão volumétrica da entrada, que é igual à vazão volumétrica da saída, é igual à própria vazão volumétrica W. Então, vamos que vamos. Como é que eu posso calcular a vazão volumétrica W que passa pelo meu compressor? Será densidade da entrada, que é a seção 1, vazão volumétrica da seção 1.
Por sua vez, a vazão volumétrica da seção 1 é a velocidade média da seção 1, diâmetro ao quadrado, π sobre 4. Tá? É a área da seção transversal. Então, para resolver esse problema, a única coisa que eu preciso é calcular aqui a densidade da seção 1. Tá? E a gente vai proceder de maneira... Perdão, aqui que deu um probleminha. A gente vai proceder de maneira bem similar ao que a gente observou no exercício anterior. Pressão, massa molecular, divide por constante dos gases, temperatura. Tá? Então, vamos trazer essa informação para cá. A densidade do fluido na seção 1 será pressão, massa molecular, que nesse caso é o hélio, constante dos gases, temperatura. Tá? Então, indo para a labuta com os nossos cálculos, o que falta? Falta aqui a massa molecular do hélio, tá? Elemento número 2. O seu peso é 4,002602. Então, vamos lá, tá? Então, aqui será... E o Illustrator bugou de novo. Salva, que se eu não salvar, nem Jesus salva. Eu não sei por que isso acontece, tá? Eu real não sei. No Zoom acontecia muito quando alguma janela, como por exemplo, quando só faltava 10 minutos para acabar a reunião, então tinha esse problema. Mas aqui eu não vejo um porquê para isso. Enfim, tá? Vamos lá então, meu querido. Azul, por favor, tá? Cor correta. A pressão da seção 1 é 3, que multiplica 10 a meia Pascal, tá? A massa molecular 4002602, que multiplica 10 a menos 3 quilograma por mol. Por fim, o que falta aqui? Constante dos gases, 8,314 Joule-mol. E o Kelvin. E a temperatura é 20 com 273,15. 293,15 Kelvin. E com posse dessas informações, nós podemos calcular a densidade do fluido na seção número 1. A resposta, tá, para quem está brincando em casa também, é 4,927 quilogramas por metro cúbico, tá? Por fim, com isso, a gente vai conseguir encontrar a vazão mássica, tá? Que vai passar ali no nosso compressor. Então, a vazão mássica será W, que é igual a 4,927 quilogramas por metro cúbico. A velocidade é 50 metros por segundo. Π divide isso por 4. E o diâmetro da seção 1 é de 0,4 metros. Então, é 0,4 ao quadrado, metro ao quadrado. E a nossa resposta vai estar em quilogramas por segundo. Vamos bater a conta.
resposta será, né, 30,96 quilogramas por segundo, tá? Essa é a vazão mássica, tá? E essa vazão mássica também será a vazão que passa pela seção 2, tá? E a vazão que passa pela seção 2, tá? Será como densidade da seção 2, velocidade média da seção 2, π diâmetro da seção 2 ao quadrado, tá? Vamos lá, o que a gente precisa? Nós também precisamos da densidade do fluido nas condições da seção 2, tá? Então, a gente vai ter que calcular também. Vai ser o seguinte, a pressão na seção 2 é 45 megapascal, então é 45, 10 elevado a 6 pascal. A massa molecular é 4,002602 10 a menos 3 quilograma por mol. Por sua vez, a constante dos gases, graças a Deus, é uma constante, 8.314 joule-mol Kelvin, e a temperatura ele propôs que ela se mantém constante, ou seja, permanece em 20 graus Celsius, ou será 293,15 Kelvin. Então, vamos à conta da densidade. A resposta que a gente vai encontrar será 73,90, tá? Quilogramas por metro cúbico. Percebam que esse cálculo aqui para a vazão mássica também vai nos dar a resposta que a gente está interessado, tá? Que é a velocidade média da seção 2. O que a gente vai obter aqui? Tá? A gente vai ter que pensar, ter um pouquinho de lógica. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com uma questão de desigualdade. Tá? Percebam o seguinte, o que vai acontecer? O que a gente já conversou em relação à equação da continuidade? De maneira geral, tá? O que acontece? Conforme o diâmetro aumenta, a velocidade do meu escoamento ela diminui, tá? Perceba, o que vai acontecer então? A velocidade, ele quer que essa velocidade ela tem que ser maior do que 60 metros por segundo. Ou seja, vamos pensar que a gente comece com um número grande, tá? A minha velocidade ela vai diminuindo e conforme a velocidade vai diminuindo, o meu diâmetro vai aumentando. A minha velocidade vai diminuindo, o meu diâmetro vai aumentando. E a minha velocidade vai diminuindo até chegar a 60 metros por segundo. Quando chega no 60, tá ok, o meu diâmetro não pode parar de crescer. Então a gente vai estar, quando a velocidade for exatamente 60 metros por segundo, a gente vai estar encontrando quem? É o diâmetro máximo. E aí a gente responde o nosso objetivo, tá? Então, para esse caso aqui, eu simplesmente vou dizer o seguinte, que a velocidade média da seção 2 que eu vou adotar será 60 metros por segundo. E com isso eu consigo responder o meu objetivo, que é o diâmetro da seção. Vamos só reorganizar um pouquinho a equação, tá? Vai ficar o seguinte, 4 que multiplica a vazão mássica divide por densidade da seção 2, velocidade média da seção 2 e o π vai ser igual o diâmetro da seção 2 ao quadrado. Então, colocando aqui as coisas dentro de uma raiz, nós vamos ter, repete, tá? 4W, densidade da seção 2,
velocidade da seção 2 π, e toda essa bodega dentro de uma raiz, tá? Então, nós finalmente estamos aptos a calcular o diâmetro da seção 2, que vai ser máximo quando a minha velocidade for mínima. Então, é 4 que multiplica 30,96 quilogramas por segundo, 73,90 quilogramas. Aqui eu já errei a unidade também da densidade e eu acabei que nem percebi, né? Aqui a resposta é quilogramas por metro cúbico, tá? Então aqui é quilogramas por metro cúbico. A velocidade da seção 2. Opa, nossa, não, ficou horrível isso daqui. Pronto, agora está correto. A velocidade da seção 2 é 60 metros por segundo e π, que é uma constante. Tudo isso aqui vai estar dentro de uma raiz linda, maravilhosa. Então, vamos ao cálculo do diâmetro da seção número 2. Para quem está brincando em casa, a resposta será 0,0943 metros, tá? Ou alternativamente, 9,43 centímetros. Tá? Então, o maior diâmetro que a seção 2 pode ter é 9,43 centímetros. Tá? Vamos lá, então. Hoje o dia ainda não acabou. Tá? Nós temos ainda mais 2 exercícios para responder. E nós temos apenas 1h20, tá, de gravação ainda. Tenho 20 minutos, então. 20, 25 minutos para responder, tá? Esse problema. Os 2 problemas, tá? Que a gente tem que responder aqui. O próximo exercício, tá? É o 332, que nos diz o seguinte. A água escoa por um canal retangular com largura de 6 metros e velocidade de 1 metro por segundo e profundidade de 1,65 metros por segundo. Errei aqui na unidade também. É que eu geralmente faço um copia e cola. Tá, aí eu copiei provavelmente daqui e esqueci de mudar a unidade. Enfim, existe um degrau abrupto de altura ΔZ igual a 0,33 metros no leito do canal, como mostrado na figura. Ele quer saber a vazão volumétrica Q do canal, tá? E ele determina, ele está interessado na velocidade do escoamento na seção 2, tá? Então, um problema fácil da gente resolver, tá? E o que vai ser a vazão? Tá, vazão que passa ali na seção número 1, ela será simplesmente a velocidade média da seção 1, a área da seção 1. Mas agora ele é um canal, tá? Então, ele tem seção transversal aqui, como está desenhado, retangular, o que facilita, tá? Um pouquinho a nossa vida. Por quê? Eu vou pegar a largura, que é 6 metros, e multiplicar pela profundidade, que é 1,65 metros. E bater a conta aqui bem rapidinho. Em 2 segundos a gente acha a resposta, que a vazão será 9,9 metros cúbicos por segundo, tá? Então é bem fácil encontrar a vazão, tá? Por consequência, daqui, ó, vocês percebam, quando a gente já pega familiaridade, a gente já vai resolvendo rápido. Aqui eu já, na minha cabeça, tá? Já escrevi a equação da continuidade, já simplifiquei, o fluido é incompressível, então vai ficar a integral da superfície de controle de VNDS é igual a 0, então vazão de entrada é igual a vazão de saída, vazão da seção 1 é igual a vazão da seção 2. Tá? É mais ou menos nesse nível de velocidade que a gente já chega
quando está com familiaridade com os tipos de problema, tá? Enfim, eu conheço a vazão da seção 1 e agora ele quer saber a velocidade do escoamento na seção 2, tá? Então, vamos lá. A velocidade do escoamento na seção 2 será velocidade média da seção 2, área da seção 2, por sua vez. A área da seção 2 é o quê? É a largura do canal, que ainda é 6 metros, só que a altura vai ser agora esse y2, que vale 0,373 metros. Tá? Reorganizando esse equacionamento aqui, a gente vai chegar na conclusão de que a velocidade média da seção 2 será a vazão da seção 2 divide por 6 metros, 0,373 metros. Tá? Então, o que a gente vai encontrar como resposta será o seguinte: 9,9 metros por segundo divide por 6 metros, que multiplica, esse m ficou ridículo, ponto, que multiplica 0,373, tá? Para a gente achar a resposta em metros por segundo. E vamos que vamos. E a resposta tá, a gente então, só 7 segundos fazendo conta, a gente consegue concluir que a velocidade média da seção 2 será 4,42 L metrô coelho neto, tá? Metros por segundo. Então tá um exercício bem fácil para a gente resolver, tá? E para fechar com chave de ouro, e esse aqui ele é um exercício bem legal, tá? Porque é um conceito que a gente não tratou até o momento. Ficou alguma folha em branco no meio do caminho? Perdida? Não, tudo bem. Vamos lá. Esse exercício que é o 333, ele é bem interessante, tá? Porque a gente vai ter então que pensar no nosso volume de controle de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Então eu vou deixar aqui a imagem bem grande, porque tem alguns detalhes aqui escritos, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu não trouxe o exercício para a gente poder ler, né? Tá. Ar com densidade de 1,12 kg por metro cúbico entra na alimentação, ou seja, seção 1, do motor a jato com diâmetro de 1,5 m e velocidade absoluta de 270 km por hora, tá? Relativo à terra, como mostrado na figura abaixo. A exaustão tem densidade de 0,95 kg por metro cúbico e deixa a descarga do motor a jato na seção 2 com diâmetro de 1,1 metro. O motor a jato, volume de controle, viaja com velocidade absoluta de 500 km por hora relativo à terra. Tá? Então, o que ele está interessado aqui? Tá? Ele quer saber a velocidade média do escoamento na seção 1 em relação ao volume de controle. Ele quer saber a vazão máxima de ar pelo jato. Aliás, né, a vazão máxima de ar pelo motor a jato, já são 10h50, é a fome falando, e determine a velocidade absoluta do escoamento na seção 2. Tá? Então, qual é a graça desse exercício 333 que eu trouxe para a gente aqui? É que agora, em todos os exemplos, tá? Só para a gente fazer aqui, nos 42 exercícios, tá? Isso bem que ficou aqui um pedacinho de um exercício que eu não terminei de traduzir. Nos 42 exercícios que eu selecionei pra gente, 41 deles são com volume de controle fixo. O 333 não, ele é diferente, por quê? Porque o volume de controle, ele é móvel, tá? O nosso motor a jato aqui, ele se move, tá? E isso vai trazer um pouquinho de dor de cabeça. Eu não diria dor de cabeça, mas vai fazer a gente voltar um pouquinho lá na Física 1 com aquela questão de referencial do movimento, tá? Porque as velocidades, elas podem ser diferentes
dependendo do referencial adotado, tá? Vamos imaginar aqui só um momento para eu pausar a gravação. Só porque eu tava. É só pra gente não esquecer, tá? Que quem sabe ano que vem a gente volta pra lá, né? Nossa universidade capenga, vossa de cada dia vos dai hoje. Parei aqui em frente ao ponto do ICHS, tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho o exemplo, porque o que é a nossa ideia de volume de controle? Vamos imaginar que você está ali chegando no ponto do ICHS, tá? Dentro da sua digníssima tartaruga verde, tá? Conhecida como Real Rio, tá? Então vamos colocar aqui uma tartaruguinha verde, tá? Vamos botar aqui uma pocilga verde, tá? Põe uma porta. Enfim, gente, não achem que eu sou especialista de desenho, não. Pronto. Tá aqui uma tartaruga verde que eu vou fazer questão de tartaruga verde, tá? Real lerdeza. E só pra gente nunca perder, tá? As tradições, tá? Vamos colocar aqui. Pronto, o nosso digníssimo está no interior do nosso digníssimo 739. Você está indo para o quilômetro 49, tudo bem, com uma velocidade, né, andando sempre naquela lerdeza, tá? Vamos colocar aqui 40, tá, quilômetros por hora, tá? E o que está acontecendo no outro lado, tá? Do outro lado, você está com a sua carinha na janela, porque você é uma pessoa sortuda. Você é um ser humano abençoado que conseguiu ir sentado, tá? Só ficou 2 horas no ponto final para conseguir achar uma cadeira. Mas vamos supor que tem uma outra tartaruga verde, tá? Que está voltando, tá? Uma tartaruga verde. Vamos pegar aqui e agora tem uma tartaruga verde aqui. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui para Coelho Neto, só que eu lembrei do 442 antes. Tem uma outra tartaruga verde aqui, tá? Indo para Coelho Neto. Tudo bem, tá? E essa outra tartaruga verde, ela se move, tá? Vamos colocar também aqui. Ela se move também a 40 km por hora. Mas o que está acontecendo? Você, nesse 712, que está indo para Coelho Neto, você acaba vendo, tá? Quem? Você acaba vendo o seu crush, tá? Sentadinho ali, tá? No 712, tá? E aí a tristeza bate, por quê? Porque você está se distanciando do seu crush, que tá ali no outro ônibus, tá? Deus sabe por que você arrumou um crush que anda de ônibus, hashtag interesseiro, mas enfim, quem sou eu para criticar, tá? A graça vem em relação ao seguinte, vamos adotar aqui um observador, tá? Que está no ponto do ônibus aqui. Então vamos pegar aqui o nosso ponto de ônibus. A gente tem aqui um observador, tá? Que está aqui olhando você e seu crush, que é aquela piriguete que você não aguenta, tá? Ou pirigueto também, tá? Vamos colocar para todos os lados. Vamos ser inclusivos. Enfim, o que esse piriguete, essa piriguete ou esse pirigueto que está aqui no ponto de ônibus, ela vai observar? Ela vai observar tanto o seu crush, que está no 712, eu vou deixar aqui, tanto o seu crush que está indo para Coelho Neto, quanto você que está indo para Seropédica, ele está observando vocês dois se movimentarem em relação a ele no ponto de ônibus, ou ela também, tá? A 40 km por hora, com a mesma velocidade. A graça é que seu crush e você vão observar coisas diferentes, tá? Você vai se distanciar, tá? Que está aqui no 739. Você vai observar o pirigueto ou piriguete a 40 por hora. O seu crush também vai observar a mesma coisa. Vão se distanciar a 40 km por hora. A graça é que você e seu crush, vocês se separam a 80 km por hora, tá? Por quê? Vocês estão se movimentando, tá? Na mesma direção, tá?
Estou falando no sentido vetorial, tá? A direção é a mesma, vocês estão na mesma BR-465, só que vocês estão em sentidos opostos. Um indo para o 9, o outro indo para Coelho Neto, tá? Ladainhas minhas à parte, tá? Qual é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês? O que vai estar acontecendo no nosso problema? A gente vai estar observando uma coisa bem similar, tá? Aqui com o nosso volume de controle. Perceba o seguinte, o ar atmosférico ele se move a 270 km por hora nessa direção aqui, tá? Ou seja, vamos imaginar aqui, o nosso motor a jato está parado, ele está fixo, tá? Ou seja, de graça, você já ganha 270 km por hora, tá? Direto na seção 1, tá? De graça, tá? O fluido já vai estar entrando aqui com uma velocidade absurda. Qual é a graça também? Perceba, o ar já vem de cara com seu volume de controle. Não se bastasse, o seu volume de controle, ele se move, também vai à luta, tá? Em outras palavras, o que vai acontecer aqui? Como, apesar do ar e do volume de controle se movimentarem na mesma direção, ele se movimenta com sentidos opostos. Ou seja, a velocidade, nesse caso, ela soma, tá? Ou seja, quando você fala a velocidade média do escoamento em relação ao volume de controle, ou seja, eu estou passando a observar que o meu referencial fixo é o volume de controle e a velocidade que o ar entra vai somar, tá? E no final das contas, nós vamos observar o seguinte, tá? A velocidade média da seção 1, tá? Que no caso vai ser o quê? Em relação ao VC, em relação ao volume de controle, isso vai ser 500, tá? Mais 270, vai ser então 770 metrô Campo Grande quilômetros por hora, tá? Ou seja, o ar entra no meu motor a jato com uma velocidade absurda, tá? 770 quilômetros por hora. Divide isso por 3.000, aliás, né? 770 multiplica por 1.000, divide por 3.600, 213 metros por segundo, tá? Então, isso aqui já é mais do que a velocidade do som, tá? Se não me falha a memória. A velocidade do som é cento e tantos, tá? Metros por segundo? Não. Ou é? Peraí, as notas de aula tem, tá? Pronto. Ah, sim, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, então não chega, tá? É só 213. Então precisa ficar ainda mais rápido, tá? Para essa velocidade relativa ser maior do que a velocidade do som, tá? Mas não vem ao caso. Vamos lá, então. A gente quer saber a vazão mássica de ar que vai passar pelo motor a jato, tá? Ou seja, a vazão mássica será o seguinte. A vazão mássica de ar será densidade da entrada, que é a seção 1, velocidade da entrada, π divide por 4, diâmetro da seção 1 ao quadrado, tá? Que velocidade a gente vai usar? A gente vai usar essa velocidade relativa, tá? Que a gente encontrou aqui, velocidade relativa em relação ao volume de controle, tá? Porque você não tem só o ar entrando volume de controle adentro. Imaginem que o nosso volume de controle é o Pac-Man, tá? Então ele ao mesmo tempo vai a boca, o ar vai entrando e ao mesmo tempo meu volume de controle ele vai abocanhando o ar, tá? Então você vai ter aqui uma velocidade absurda, tá? Então a vazão também vai ser um valor bem alto. A vazão na entrada é 1,12 kg por metro cúbico.
A velocidade ela será 213,88 metros por segundo. Π divide por 4. Aqui o diâmetro da seção 1 é 1,5 metros, né? Então, 1,5 ao quadrado, metro quadrado. Então, podemos calcular, tá? A resposta será 423, tá? 423 quilogramas por segundo, tá? Perceba, quase meia tonelada de ar por segundo. É coisa pra caramba, em especial quando você leva em consideração que o ar é um fluido pouco denso, tá? Então tenham noção, tá? Pode parecer absurdo? Pode, mas também, né, vamos pensar, são velocidades, são pressões, são alturas, são altitudes que a gente não está acostumado com trabalhar, tá? Então, assim, tenham isso em mente. O valor pode parecer absurdo, mas para a gente nós somos acostumados a pensar relativamente pequeno, tá? A gente pensa em escala pequena, tá? Um motor a jato é uma escala muito maior, tá? Só para a gente ter e trazer essa ideia aqui, tá? Para a gente, então vamos colocar aqui Advanced Image Search, tá? Só para a gente ter uma ideia de comparação aqui, vamos ver se tem aqui. Pronto. Aqui, tá? Tenham ideia. Será que você me dá? Se bem que não tá com nenhuma extensão aqui, não vai funcionar, tá? Mas tenham ideia, tá? O que é uma noção de escala, tá? Se bem que é 1,5 metro, tá? Isso aqui é maior do que o motor que a gente tem lá, tá? 1,5 metro é o quê? Eu sou uma pessoa grande, eu tenho 1,78, tá? Então vai mais ou menos aqui, tá? Até o meu pescoço, tá? Não deixa de ser um motor grande. O que a gente precisa? Já fizemos a A, já fizemos a B. Nós queremos, então, a velocidade absoluta do escoamento na seção 2, tá? Essencialmente, o que a gente vai obter, então? Vamos calcular a velocidade da seção 2, que será relativa ao volume de controle. O que a gente vai obter, então? Tá, a gente obtém que a vazão mássica será a densidade da seção 2, vazão volumétrica da seção 2, que por sua vez é velocidade da seção 2, π divide por 4, diâmetro da seção 2 ao quadrado, tá? Então, vamos que vamos. O que a gente vai ter aqui, então? O meu objetivo não é a velocidade da seção 2, depois eu vou conversar sobre se é absoluta ou relativa. Então, o que a gente vai obter aqui? Será 4W, densidade da seção 2π, diâmetro da seção 2 ao quadrado. O que a gente vai obter? Será 4 que multiplica 423 kg por segundo. A densidade da seção 2 ela é 0,95 kg por metro cúbico, π, e o diâmetro da seção 2 é 1,1 metro, tá? Então é 1,1 ao quadrado, metro quadrado. Então, vamos que vamos achar a resposta. A resposta é 468,53, tá? Então é 468,53 metros por segundo. Divide isso por 3,6, também é conhecido como... Só para... Tá. Não, multiplica. 468,53 multiplica por 3,6 é conhecido como 1.686,7,
tá? Quilômetros por hora, tá? E essa velocidade aqui com certeza é maior do que a velocidade do som, tá? Que é, a gente viu lá 302, né, metros por segundo nas notas de aula. Enfim, tá? O que a gente tá fazendo aqui então, tá? O ar, tá? Ele deixa o volume de controle a 1686,7 km por hora. Por isso que o avião vai para frente, tá? Mas perceba então, a velocidade que a gente vai observar absoluta é em relação à Terra, tá? Que é o nosso referencial fixo. Então, voltamos lá àquele exemplo do crush, tá? Que a gente tinha. Um ônibus pode estar se movimentando a 40, o outro a 40, tá? Então, apesar da velocidade relativa, qual era a velocidade relativa? Ou seja, entre você e entre o seu crush? Não era a soma? Então, não era 40 com 40, que era 80? Então, mas o referencial fixo só vai ver uma parte dessa velocidade, tá? Porque ele está fixo. O que essencialmente a gente vai ter que fazer? Tá? A gente vai ter que, para a gente partir da velocidade absoluta e achar a velocidade relativa em relação ao volume de controle, a gente não teve que somar? Então, como eu tenho a velocidade relativa, para achar a absoluta, eu vou ter que subtrair a velocidade que o meu volume de controle se move. Ou seja, a gente vai ter aqui 1686 tira 500, a gente vai achar 1186. Então, a velocidade média da seção 2 absoluta será 1186, tá? Quilômetros por hora, tá? A velocidade, sem dúvida, também alta. Tá. E por fim a gente já acaba resolvendo aqui, né, os dois problemas. Ele pede a velocidade absoluta e ele pede em relação ao volume de controle, tá? Então isso aqui é em relação ao volume de controle e a outra, essa aqui, é absoluta, tá? Então parece que por hoje, tá? Parece que para o dia de hoje nós já terminamos, tá? As coisas que a gente tinha que fazer. Então eu deixo um bom fim de encontro para a gente, tá? Salvar aqui as nossas anotações, tá? Para poder depois colocar no nosso drive. Hoje a gente foi até a página número 8, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Porque é sempre importante. E ao cabo eu digitei uma letra, tá? Então ficou aqui em tela cheia, um número, tá? Muito obrigado e tchau, galera!